Bom, vamos começar a aula. Boa tarde a todos. Peço desculpas, teve uma confusão com a data dessa aula. A Luma tinha programado para ontem, mas eu estava pensando que tinha que ser hoje, tá? Bom, essa é uma aula que, se vocês tiverem dúvida sobre alguma coisa, só interromper, tá? Eu acho que poderia ser uma aula muito dinâmica, sobretudo com quem já tem interesse para operar catarata. O tema de hoje é catarata e glaucoma. Quando indicar vasectomia para tratamento? O glaucoma e a catarata coexistem na maioria dos pacientes acima de 60 anos. São duas patologias muito frequentes e que a gente tem que abordar com muito cuidado em muitos pacientes, né? Basicamente tem três situações: fazer primeiro a cirurgia de catarata, fazer a cirurgia de glaucoma ou fazer as duas simultaneamente. Quando se faz uma cirurgia de catarata, se tem que fazer um acompanhamento e avaliar ao paciente se em algum momento precisa uma cirurgia antiglaucomatosa. Do mesmo jeito, quando se faz uma cirurgia de glaucoma, se sabe já com muita antecedência que se o paciente tem algum grau de catarata, essa catarata vai piorar no pós-operatório. Mas o médico tem que decidir em alguns pacientes que basicamente o que interessa nesse momento é o controle da pressão intraocular. E obviamente, dependendo da experiência e da segurança nos resultados, o médico poderia decidir fazer uma cirurgia antiglaucomatosa e a cirurgia de catarata simultaneamente. Olhemos algumas considerações, vocês que não gostam de gonioscopia. Nós aqui temos o ângulo camerular. Olhem o posicionamento do canal de Schlenk. Quando vocês fazem, nesse caso, uma gonioscopia, obviamente vocês não vão enxergar provavelmente nenhuma das estruturas, mesmo fazendo indentação ou pedindo ao paciente olhar para o espelho naqueles gonioscópios de Goldman. E aqui vocês veem que nesse OCT de segmento anterior, obviamente é um fechamento por aposição. Não é um fechamento definitivo, porque não tem aderências da íris hacia a córnea. Mas vocês veem que é uma íris muito convexa. Além disso, vocês estão olhando aqui nessa área um contato irido-lenticular. Se esse contato se mantém nos 360 graus do cristalino, vocês estão frente a um glaucoma agudo. O que significa isso? Que o humor aquoso não passa da câmara posterior à câmara anterior e obviamente a íris está indo para frente e produzindo um bloqueio secundário do ângulo camerular. Nesses pacientes, obviamente o que a gente conhece e tem que fazer imediatamente, além de diminuir a pressão intraocular com terapia médica, é uma iridotomia com laser. Na maioria desses pacientes, em crise aguda, depois do controle, se tem que realizar uma iridotomia com laser. Feita a iridotomia com laser, nem sempre se consegue o controle adequado da pressão intraocular, porque nesse tipo de pacientes já tem uma incongruência do espaço, obviamente, entre o posicionamento do cristalino e as estruturas do ângulo camerular. Quando o cristalino
está muito para frente por laxitude da cânula ou esse cristalino está edematoso, obviamente, mesmo realizando uma iridotomia com laser, não se resolve o problema do paciente. Não se resolve completamente, né? Olhem aqui. Muito diferente a situação anterior. Um ângulo completamente aberto. Canal de Schlenk, aqui obviamente vocês vão olhar trabeculado, esporão escleral e ainda parte do corpo ciliar. Nesse paciente, os espaços, a câmara anterior, a profundidade, a distância irido-cristaliniana, obviamente, são normais. E se o paciente tem uma catarata, obviamente a cirurgia vai ser mais simples. Nessas imagens aqui, nós estamos frente a um ângulo camerular intermediário. Vocês podem ver, olhar, dependendo do posicionamento do cristalino, provavelmente algumas estruturas. Aqui, nessa área, está o canal de Schlenk e, se vocês fazem uma gonioscopia, poderiam enxergar até o trabeculado. Dependendo se essas estruturas vocês podem encontrar nos 360 graus, esse paciente tem pouco risco de fazer uma crise glaucomatosa. Mas se vocês não olharem todas as estruturas, esse paciente tem risco de fazer um glaucoma agudo. E aqui, esse é um típico íris em meseta. Provavelmente com uma profundidade de câmara anterior quase normal, mas com um ângulo fechado. Vocês, a gonioscopia, obviamente não vão distinguir nenhuma das estruturas, simplesmente pelas características da íris. E aqui vocês teriam que fazer identação. Nesse caso, vocês fazem iridotomia e a íris continua do mesmo jeito, porque o tratamento nestes casos não é uma iridotomia com laser, é uma iridoplastia. Aqui se aplica laser argon para aperturar esse ângulo camerular. Esses pacientes, quando fazem um edema do cristalino e desenvolvem um glaucoma agudo, a única solução nesses pacientes para melhorar esse espaço e ângulo camerular é tirar o cristalino, mesmo que o cristalino estiver transparente. E aí, mais um caso, olhem aqui, nessa área, vocês provavelmente não conseguem enxergar nenhuma estrutura e estamos frente a um glaucoma de ângulo estreito, que ainda é aposicional nesse segmento, mas que tem sinéquias definitivas nessa área. Esse paciente, se tiver uma catarata, e você tirar a catarata, o ângulo camerular vai abrir parcialmente e a funcionalidade vai depender do grau de sinéquias anteriores iridocorneais que tenha nos 360 graus. E aqui estaríamos frente já a um fechamento secundário do ângulo camerular por sinéquias. E como a aula é basicamente de cirurgia de catarata, o meu interesse está, obviamente, nas mudanças da profundidade da câmara anterior e do ângulo camerular em pacientes que têm ângulo camerular estreito, o ângulo fechado. Se aqui as aderências não são definitivas, se tem simplesmente um ângulo aposicional, o glaucoma de ângulo estreito não é por muito tempo e esse ângulo ainda é funcional, uma cirurgia de catarata, além de aumentar a profundidade da câmara anterior, realiza essa abertura do ângulo camerular e facilita a saída do humor aquoso.
É por isso que em aqueles pacientes que têm catarata e ângulo estreito, uma cirurgia de catarata pode melhorar muito a pressão ocular. Mas a melhoria da pressão intraocular vai depender basicamente do estado do ângulo camerular. Se nessa área tem sinequias, ou a funcionalidade do trabeculado ela se perde em forma proporcional ao grau do compromisso do ângulo camerular. E aqui, obviamente, também um ângulo estreito, secundário a uma catarata. Depois de uma cirurgia, olhem as mudanças que se produzem no ângulo camerular e a profundidade da câmara anterior. Um paciente com catarata e glaucoma, você tem que fazer uma boa agonioscopia. Eu trouxe essas imagens nos DOCTs desse segmento anterior para vocês entenderem as mudanças que se produzem basicamente em um paciente com câmara estreita. E dependendo da sua avaliação, vocês poderiam determinar em um determinado paciente se se faz somente cirurgia de catarata ou ele vai para uma cirurgia combinada. Outro aspecto importante que se tem que avaliar em um paciente que tem catarata e glaucoma é o estado do nervo óptico. Obviamente, quando a catarata é avançada, vocês não vão enxergar isso. Mas o prontuário, revisar as avaliações prévias, se o paciente tem um acompanhamento adequado, sobretudo de glaucoma, os exames anteriores para ter uma ideia como que está o nervo óptico. Nesses casos, por exemplo, se vocês têm esse nervo, mesmo que tiver depressão, preocupado com os resultados operatórios, porque é um nervo saudável. Se for uma câmara estreita, mesmo com 30 de pressão, eu faço somente uma cirurgia de faco. Aqui já é diferente, é um glaucoma moderado. Se tiver 30 de pressão, mesmo que for câmara estreita, se o ângulo camerular está comprometido, eu não faço uma cirurgia de faco. Eu faria uma cirurgia combinada, dependendo do estado do ângulo camerular. E obviamente aqui, se o paciente está com terapia máxima, se está com 17 de pressão e tem uma catarata importante, eu faria uma facotrec. Porque esse nervo não tolera picos de pressão no pós-operatório. E pacientes com glaucomas avançados que descompensam no pós-operatório pode ter risco de perder a pouca visão que eles têm. Então, cada caso, quando tem glaucoma, tem que ser considerado para ver que tipo de cirurgia se faz. O outro aspecto é a catarata. Se eu tenho um paciente com 30 de pressão, terapia máxima, cristalino transparente e ângulo aberto, obviamente que eu vou fazer uma TREC ou outra cirurgia antiglaucomatosa, dependendo do paciente. Mas se esse paciente com cristalino transparente tem uma câmara estreita, tem 30 de pressão, eu poderia avaliar tirar o cristalino mesmo que for transparente. E se avalio o estado do ângulo camerular e eu estou pensando que esse paciente, o ângulo camerular não está funcionando adequadamente, eu faria uma facotrec. Aqui é diferente. O paciente já tem uma catarata. Mesmo que for 20/30, porque tem pacientes com catarata nuclear que podem ter 20/30,
dependendo do caso, se poderia fazer só cirurgia de catarata ou se poderia avaliar para uma facotrec. E aqui é muito diferente. Aí tem que ser tirada a catarata, tá? E simultaneamente avaliar nesse paciente se precisa de uma cirurgia antiglaucomatosa. Tem casos que mesmo tendo catarata, quando é um glaucoma que não é controlado adequadamente, se tem que ponderar a possibilidade de fazer somente cirurgia antiglaucomatosa. E essas técnicas novas que o pessoal está até se usando muito vez a técnica seletiva? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente. Aí vocês podem discutir todas as suas dúvidas. Olha, diversos tipos de catarata. A minha conduta, e obviamente isso é basado em minha experiência, quando um paciente tem catarata e tem que ser operado de glaucoma, a minha conduta é fazer facotrec. Só se for um glaucoma de ângulo estreito, que tem pressões entre 20 e 25 e que o ângulo camerular é aposicional ou não tem sinequias importantes. Não tem fechamento secundário do ângulo camerular. Aí a gente poderia decidir fazer somente uma cirurgia de faco. Obviamente, a decisão nesse caso que tem câmara estreita, que tem uma catarata branca, ou esse caso que tem uma catarata dura, obviamente vai depender de cada caso. Mas esses casos, obviamente, que são cataratas brancas e que são passadas para o R2, mesmo não tendo glaucoma, às vezes são casos muito difíceis. E esses casos, na minha opinião, não deveriam ir para o R2. Deveriam ir para alguém que tem mais experiência, porque a maioria dessas cataratas tem tendência à complicação. Tem algum felum aqui? Sou a Sara. Sara. Esse caso é um glaucoma agudo. 70 de pressão, catarata desse jeito. O que você faria? 70. Na urgência. Te ajudo, você passa manitol, passa... Primeiro eu tentarei controlar a pressão antes de intervir cirurgicamente, né? E depois, aí se tiver controlado a pressão, dá para fazer um facotrec. Mas inicialmente, entrar com terapia máxima, correr manitol para baixar, e depois quando controlar, para a cirurgia. Te ajudo. Esse paciente você passa manitol, passa acetazolamida e você consegue diminuir a pressão só até 30. Paracentese dura só uma hora. O quê? Paracentese vai durar só uma hora. Vai. Paracenteses de quê? Câmara anterior. Qual que é o sentido da paracentesis? Aqui, escuta. Câmara estreita, cristalino edematoso, você faz uma paracentesis e diminui ainda mais sua câmara. Iridotomia? A iridotomia funciona, é ideal em casos de glaucoma agudo. Esse é um glaucoma secundário a um cristalino. Em outras palavras, temos um glaucoma facomórfico, que basicamente depende do aumento do volume do cristalino, que leva todas as estruturas para frente e produz um fechamento angular secundário. Olha, esse é um caso que, se o paciente não tiver antecedentes de glaucoma, que está só evoluindo como um caso agudo, vocês poderiam fazer somente
uma faco. Se tem antecedentes de 8, 10 dias, poderiam somente fazer uma faco com a possibilidade de que no pós-operatório se produza uma abertura completa do ângulo camerular e funcione adequadamente. Mas se esse paciente tem mais de 10 dias, se tem antecedentes de glaucoma crônico, vocês façam uma faco TREC. Não. Olha, se você, escuta, se você pode fazer uma faco, faça uma faco. Se não puder fazer uma faco, teria que fazer uma FEC. E por que não é recomendável fazer uma FEC se você pode fazer uma faco? Porque já o ângulo camerular está comprometido. Quando você faz esse corte, olha, elimina quase 120, 130 graus do trabeculado. Porque normalmente o corte nessa área, no ângulo camerular. E aí a funcionalidade no pós-operatório ainda vai estar mais diminuída. Quando você faz uma FEC e depois quer fazer uma cirurgia antiglaucomatosa com uma TREC, o risco de falência é muito alto. É por isso que nesses pacientes, se pode fazer uma faco, se deveria fazer uma faco. Uma dúvida entre a gente aqui. Ok? Uma dúvida. E a altura da garrafa aí? Uma pressão de 70 já, né? Não, mas você não vai entrar com 70 centro cirúrgico. Não, você passa manitol, passa acetazolamida, passa colírios e diminui o máximo que puder a pressão intraocular. Porque se você entrar nesse caso acima de 70, você vai ter expulsiva. Muito risco de ter complicações. Bom, olha, eu preferi tomar nota de algumas coisas que são importantes para não esquecer e poder discutir. O que se sabe? Cirurgia de catarata, a pressão entre 1 e 1,5 a 5 milímetros de mercúrio, dependendo dos estudos que você revisa. Isso é uma avaliação do pré-operatório ao pós-operatório ao longo prazo. Em todos os casos de cataratas e glaucomas, independentemente de que for de câmara estreita, de ângulo aberto. E aqui, desses grupos, obviamente, tem pacientes que vão descer muito a pressão e tem outros que vão a subir. Mas a meia é de 1,5 a 5 milímetros. O efeito hipotensor, a gente já falou, é maior no glaucoma de ângulo fechado, segundo alguns estudos com queda de até 7 milímetros de mercúrio. No glaucoma primário de ângulo fechado, até 40% dos casos poderiam ficar livres da medicação antiglaucomatosa. E alguns estudos ainda apontam resultados similares a faco em relação a uma faco trabeculectomia. Isso na verdade não é tão assim, né? Mas os estudos falam isso, né? Olha, as vantagens da faco em glaucoma de ângulo fechado têm sido usadas como argumento na faco cristalino transparente no tratamento do encerramento angular primário recentemente diagnosticado. Você tem, no momento atual, a tendência que se teu paciente tem um glaucoma agudo, primário, primeiro episódio, mesmo que tiver o cristalino transparente, a melhor solução ao longo prazo é fazer uma vasectomia, uma faco. Com esse intuito de aumentar o espaço de câmara anterior e restabelecer a funcionalidade do ângulo camerular antes dele ser deteriorado.
o sucesso hipotensor da extração do cristalino no glaucoma de ângulo fechado continua a ser não predicível, no sentido de que se você não faz uma boa avaliação, mesmo que for de ângulo fechado, você pode ter episódios de descompensação do glaucoma no pós-operatório. Por isso que é importante fazer uma boa agonioscopia em todos esses pacientes que têm glaucoma e catarata. E obviamente os resultados vão depender da extensão do encerramento permanente, sinequias, ou se é aposicional, e se o ângulo ainda tem um potencial de reversibilidade, de revertir a funcionalidade desse ângulo. Professor, o que você quer dizer com encerramento permanente? Como assim? Olha, na primeira imagem eu mostrei a tendência de adesão da íris à córnea na parte periférica e fechar o trabeculado. Com o tempo, quando esses ângulos são aposicionais, se criam sinequias por aderência permanente. Encerramento é fechamento. Em outras palavras, tem um fechamento definitivo. Você faz uma indentação e esse ângulo não abre. Por quê? Porque se criou essas aderências entre a íris e a córnea. São aderências permanentes. Tem cirurgias para isso, você poderia fazer uma goniotomia, mas nem sempre se recupera a funcionalidade do ângulo. A gente já falou sobre isso. Essa questão ali, Ok? essa questão ali, os mix, são questionados o efeito dos mix, e os trabalhos que mostram o efeito dos mix, todos foram combinados com a forma. Mas isso normalmente são em glaucomas de ângulo aberto, que a gente vai discutir. Tá? Porque se aí, por exemplo, tem um fechamento secundário, você não está olhando o trabeculado para implantar um mix. Agora, te falo, por exemplo, de um eye stents. Mas se você implantar nesse paciente, mesmo que tiver o ângulo fechado, um SHEM, por exemplo, os resultados poderiam ser completamente diferentes. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Olha, outra questão. O glaucoma pseudoesfoliativo. Inclusive, antigamente se tinha o posicionamento, o glaucoma pseudoesfoliativo tira o cristalino. Melhora a pressão, mas melhora transitoriamente. 6, 8 meses e depois começa a subir. Porque o problema não é aqui o cristalino, que libera aquele detritus. O problema é basicamente o glaucoma pseudoesfoliativo é considerado inclusive uma doença sistêmica. Então, esse material extracelular vai continuar a se produzir depois de fazer a vacoemulsificação. Por que melhora a pressão nesses pacientes? Provavelmente com uma cirurgia se faz até uma espécie de lavagem da câmara anterior e das vias de drenagem da câmara anterior. Além dos casos de glaucoma, a vacoemulsificação parece ainda ser benéfica na hipertensão ocular e em normotensos. Pacientes que são hipertensos oculares e, obviamente, têm um ângulo intermediário, um ângulo estreito, podem se beneficiar com o nível da pressão no pós-operatório. A outra questão. Cirurgia de catarata inicial, seguida por cirurgia filtrante se necessária. Estamos na primeira parte ainda, eu pensei que já passamos ao segundo ponto. Algunos estudos ainda são contraditórios quando se comparam os resultados de trabeculectomia em pacientes fásicos e pseudofásicos. O que significa isso? Você fez uma faco, esse paciente precisa uma cirurgia de glaucoma e os resultados hipotensores em um pseudofásico podem ser ainda menores que se você faz uma cirurgia quando ele é fásico, faz simultaneamente. Tá?
o glaucoma pseudofásico, obviamente, se for por uma FEC, os resultados são péssimos. Se a abordagem, como se fazia antigamente, a FACO por esclera, aperturando conjuntiva, obviamente os resultados pós-operatórios vão ser muito menos eficientes que quando se faz uma cirurgia de FACO com córnea clara. Os estudos prospectivos comparativos de trabeculectomia em olhos fásicos versus pseudofásicos pela técnica de FACO em córnea clara não encontram diferenças, o que a gente falou, né? E finalmente aqui, a opção de realizar cirurgia em 2 tempos cirúrgicos, em caso de cataratas visualmente significativas, pode também ser uma alternativa de procedimento isolado em cataratas incipientes, com reduzido efeito na acuidade visual em pacientes que precisam de um melhor controle da pio. E aqui a gente tem que ponderar o efeito cataratogênico da trabeculectomia. Todo paciente que se faça uma trabeculectomia, mesmo que o paciente tiver uma catarata muito pequena, essa catarata pode evoluir muito rápido durante o primeiro ano. E o paciente tem que se fazer uma segunda cirurgia de catarata, se faz a cirurgia de catarata e a treque, ou a cirurgia antiglaucomatosa fecha. Por isso que a minha conduta nesse caso é, quando tem catarata, é necessário fazer uma cirurgia simultânea se o paciente precisar. E, obviamente, é necessário conhecer como funciona a cirurgia filtrante após de realizada uma cirurgia de cataratas, né? Que a gente também já falou sobre isso. Cirurgia de glaucoma inicial. Um paciente que tem catarata, quando realizar somente uma cirurgia de glaucoma, mesmo que tiver catarata e sabendo que o paciente vai piorar a visão no pós-operatório. E o que a gente falou sobre, eu acho que a gente já fez um comentário. Quando se faz uma cirurgia de catarata em um paciente que tem já uma cirurgia de glaucoma, em média a pressão sobe de 1 a 2 milímetros de mercúrio. Mas tem pacientes que você faz uma cirurgia de catarata quando tem uma cirurgia de glaucoma e a cirurgia de glaucoma descompensa completamente. Já tive pacientes que de 10 de pressão foi para 25 no pós-operatório. E é importante determinar o momento em que se faça uma segunda cirurgia. Se a catarata progrediu, mesmo que o paciente estiver com muita queixa, você tem que esperar mínimo 6 meses para estabilizar a cirurgia filtrante e depois fazer uma cirurgia de catarata. Olha, quanto mais precoce for a facoemulsificação subsequente a uma trabeculectomia, maior o risco de falência. Você faz os 2 meses, vai ter falência da cirurgia de glaucoma. A morfologia da bolha se altera depois da faco com diminuição do tamanho e da elevação da mesma. Olha, esse é um caso importante. O glaucoma primário de ângulo fechado é uma situação particular na qual é possível uma redução adicional da pio com a cirurgia de catarata realizada depois de uma trabeculectomia. O que significa isso? Por exemplo, se você fez uma treque em um paciente com glaucoma de ângulo fechado e ele está com 10 de pressão, você tira a catarata e nesse paciente você espera que a pressão poderia cair incluso até 6 e risco de edema macular. Por quê? Porque aqui aumentam os espaços e melhora ainda a funcionalidade do trabeculado, que pode levar a uma queda adicional da pressão intraocular.
Contrariamente à técnica de trabeculectomia, estudos retrospectivos de pequenas séries demonstraram que a cirurgia de catarata posterior à cirurgia filtrante com tubo de Delbert ou válvula de Ahmed não altera a pressão intraocular. Se um paciente com glaucoma de ângulo aberto ou glaucoma de ângulo fechado foi operado para glaucoma com esses tubos de drenagem, você tira a catarata e você espera que no pós-operatório não tenha mudança da pressão intraocular, a diferença da TREC. E aí é quando realizar uma cirurgia combinada. Quando realizar uma TREC e quando realizar uma FACO simultaneamente. Vou falando para vocês. Se vocês têm um paciente, por exemplo, com alergia ou intolerância à medicação, mesmo que tiver 18, 19 de pressão, se já é um glaucoma importante, faça uma FACO-TREC. Se o paciente tem uma pressão entre 18 a 20 e é um glaucoma moderado, de câmara intermediária ou câmara estreita, inclusive ângulo aberto, você poderia decidir e fazer somente uma cirurgia de FACO. Mas se esse paciente, mesmo com 18 de pressão, não falo daqueles que têm 22, 24 com terapia máxima, falo daqueles que estão relativamente estáveis, que têm uma catarata, uma intermediária, ou que já está comprometendo a visão, se tem terapia máxima, glaucoma avançado, fazer uma FACO-TREC. Quase entre 20 a 30% de pacientes no pós-operatório de feita a cirurgia de catarata fazem picos de pressão elevados que às vezes não controlam, incluso adequadamente com o Chamox. Isso pode levar a um deterioro muito rápido do nervo óptico e comprometer a visão do paciente. A FACO-trabeculotomia tem um efeito hipotensor superior à cirurgia de catarata. Essa é uma coisa que não tem dúvida. Uma cirurgia combinada bem feita é muito melhor que fazer uma cirurgia de catarata isolada, mesmo que for glaucoma de ângulo fechado. A trabeculectomia obtém uma maior redução da PIO comparativamente à FACO-trabeculectomia. Porque aqui, quando se faz duas cirurgias, a resposta inflamatória do paciente é maior e, obviamente, tem mais risco de ter um pouco de maior de fechamento da área de filtração. E aí? Esse paciente já entra de cara com corticoide? O quê? Desses de FACO-trabeculectomia, você já entra com corticoide oral de cara, pós-operatório? Nem sempre. Depende do grau de inflamação, como que foi tua cirurgia de FACO. Se foi uma cirurgia muito tranquila, às vezes nem precisa de usar corticoides orais. Somente modular o uso do corticoide tópico. A maioria de pacientes, rotinariamente, a gente indica o Predifort de 2 em 2 horas. São naqueles que você viu que a cirurgia foi um pouco mais alterada, mais complexa, você passa corticoides via oral. E, obviamente, aqui, quando tem esses episódios de formação de membrana, de TAS, que acontece com muita frequência no hospital, eu já a todo mundo estou passando corticoides. Agora, a cirurgia de catarata pode se associar no momento atual a múltiplos tipos de dispositivos que já estão em uso para o controle do glaucoma. Esse iStent que está de moda é recomendável usar, por exemplo, em pacientes que têm um glaucoma moderado ou que têm pressões até 20 de pressão, mas que têm ângulo aberto. Você espera, implantando até 2 stents, que é o recomendável, uma queda da pressão até de 4 a 5 milímetros de mercúrio. Se você tem um paciente com 25 de pressão e sua PIO-alvo nesse paciente é 12, 13, você não implante um iStent. Tem que fazer uma cirurgia de drenagem. O CPAS
que é um dispositivo interessante que se aplica abaixo de esporão escleral e acima do corpo ciliar. É muito interessante, aumenta a drenagem via úveo-escleral. E esse dispositivo, na maioria de estudos, é reportado que pode ter uma queda até de 7 milímetros de mercúrio no pós-operatório em forma persistente. A desvantagem desse dispositivo é que a longo prazo aparentemente está comprometendo as células endoteliais. Eu acho que a palavra deles aqui. Ok? Eu acho que até descontinua ali no momento. Em alguns lugares. Em alguns lugares. O Shen é um dos dispositivos mais interessantes. Funciona como se for uma trabeculectomia, mas AV interno, aplicação via camerular. O Travecton é um dispositivo onde você faz uma gonioscopia, uma goniotomia com gonioscópio. Você tira a parte do trabeculado e funciona no pós-operatório, sobretudo em aqueles glaucomas de ângulo aberto de forma adequada. As canaloplastias são cirurgias que dão muito trabalho, mas que aparentemente têm resultados. O Express, um dispositivo que já tem muito tempo no mercado e que, obviamente, os resultados não são melhores do que uma TREC. É como se for uma TREC regulada. E os diversos tipos de válvulas, a que mais gosto é a válvula de Amelch. Rapidamente, aqui, eu acho que são 2 minutos para... Isso. Olha, isso eu acho que para um implante do Shen, eu preferi trazer mais do que uma cirurgia, essas imagens que ajudam a entender melhor como que funciona esse dispositivo. Com uma incisão como se for para um mafaco, obviamente pode ou não usar um gonioscópio. O ideal é usar um gonioscópio para posicionar adequadamente o dispositivo. E vai como se for uma paracentese desde a parte interna do trabeculado hacia a parte externa, hacia o espaço subconjuntival. Obviamente você está orientado com o microscópio. Quando pegou o espaço subconjuntival, você simplesmente injeta o dispositivo. É um microtubo à base de colágeno tratado para não ser eliminado pelas enzimas, e aí simplesmente facilita a drenagem. Esse dispositivo, no momento atual, se está usando a uso de mitomicina subconjuntival, e é o único dispositivo dos MICs que se associa à bolha de filtração. De todos os dispositivos, eu ficaria com esse que é prático. O CPAS, eu trouxe, mesmo que o Lisandro fala que a Alcon tentou descontinuar, tem outros dispositivos equivalentes que estão em estudo e que funcionam de forma interessante. Olhem aí, essa é a via de drenagem não convencional. A Alcon fez um recall global. Mas tem dispositivos na Europa semelhantes ao CPAS, com outros materiais que estão sendo usados. Olha, fazer uma cirurgia do CPAS e do Shen aparentemente são muito simples. Mas esse CPAS, obviamente, quando você vai ao espaço supracoroideo e tem muitos riscos aí de hemorragias e de complicações. O Express. Eu tive a oportunidade de operar muitos casos, além de que do custo que tem quase $1.500 esse dispositivo, os resultados não são melhores do que a trabeculectomia. É por isso que o meu objetivo
durante os últimos tempos é melhorar minha trabeculectomia. Além de que é muito barata, né? Você faz um flap escleral, como se for para treque. Pode botar mitomicina. E aí, simplesmente com uma agulha 23, penetra a câmara anterior e leva e inserta o dispositivo. Pronto. E aí sutura como se for um flap da trabeculectomia e o humor aquoso começa a drenar em forma regular. O interessante desse dispositivo é que nesse nível regula a saída do humor aquoso. Inclusive ele precisa apertar um pouco, regular a drenagem externa com o flap, porque pode se associar a hipotonias também, né? E o último dispositivo que a gente queria compartilhar hoje é uma cirurgia do Amechi, né? Esse é um médico famoso que faz muito esse tipo de cirurgias. E fazer o implante dos iStents é muito simples, por isso que cirurgiões do segmento anterior estão implantando em forma massiva, né? Mas, obviamente, quem não faz glaucoma, os controles no pós-operatório, às vezes não são os mais adequados. Uma cirurgia que pode tomar entre 1 a 2 minutos, quando já se tem experiência. Só que um dispositivo desses custa R$7.000. E aí, simplesmente virar e implantar mais um iStent. E eles, obviamente, devem ser implantados na área nasal superior, que tem mais veias aquosas de drenagem do humor, né? Olha, uma cirurgia que se faz com muita frequência é a esclerotomia profunda não penetrante, onde se elimina a parte da parede externa do trabeculado, tirando a membrana. E para evitar fechar, se estão utilizando muito esses dispositivos de halogênio. Em outras palavras, aqui se cria uma área de drenagem interna na esclera. Esse tipo de cirurgia se associa muito ao uso de mitomicina e, por lo tanto, à formação de bolha filtrante. A única coisa é que esse paciente não tem trabeculectomia e não tem iridotomia. E o risco de complicações, sobretudo hipotensão no pós-operatório, é quase nulo. Finalmente, aí não dá para olhar. Um estudo comparativo que peguei de uma revista portuguesa. Aí eles comparam os resultados do pré e do pós-operatório entre os diversos tipos de técnicas, incluídos Shen, iStent, e obviamente avaliam em pacientes que naqueles que a pressão fica máximo entre 20 e 25. E a queda da pressão na maioria de pacientes, excepto no iStent, estão abaixo de 14 milímetros. Obviamente são resultados iniciais, cada grupo publica resultados com muitas vantagens, às vezes não com todos os cuidados científicos rigorosos, né? E a única coisa que a gente espera resultados ao longo prazo, obviamente, para decidir qual técnica cirúrgica finalmente vai ficar em forma definitiva. Toda técnica cirúrgica novedosa às vezes motiva a fazer muitas coisas. Eu só falo para lembrar daquela ceratotomia radial, que há uns 20 anos, sobretudo na Europa do Leste, na Rússia, virou programa nacional para a correção da miopia. No momento atual, ninguém mais faz esse tipo de cirurgia, por todas as complicações que isso gerou nos olhos dos pacientes, ceratocones secundários,
assimetrias grandes da córnea, difíceis de ser tratados quase com nenhum procedimento, né? O paciente na fase inicial, obviamente, ficava emocionado. Por isso que muitas destas tecnologias têm que ser testadas ao longo prazo. Mas de todas esses dispositivos, um dos dispositivos que eu particularmente gosto, que se a gente tiver a oportunidade de fazer aqui, eu faria o Shen. Aparentemente, poderia ser usado em todo tipo de glaucoma, não somente em glaucoma de ângulo aberto, porque funciona levando o humor aquoso desde câmara anterior a seu espaço subconjuntival. Prontinho, a gente vai ter uma aula de cirurgia combinada em glaucoma, por isso que eu evitei falar muitos detalhes de algumas cirurgias que vamos ver posteriormente. Alguma pergunta? Que ficou em dúvida? Nenhuma? Então a gente vai embora.